No reino de Coca, a única filha descendente de 15 anos do rei, cresceu em um castelo diferente dele. A princesa estava para a cerimônia, pois queria estar bem arrumada, mas no fim a cerimônia acabou e ela não participou. Iona se perguntava por que do seu cabelo ser tão rebelde, mas seu servo e amigo de infância, Haki, disse que o único problema estava na cabeça dela. Haki era um dos generais que protegia o castelo principal do reino e era um dos mais confiáveis. Porém, Iona não ligava para isso e saiu correndo ao saber que Lord Sonyon estava no castelo. Iona vai desesperadamente ao encontro de Sonyon, já que eles não se viam há tempo. Quando os dois se trombam, Sonyon parece tratá-la como uma criança e apesar de dizer vai ficar uma semana no castelo para comemorar seu aniversário, Sonyon ignora por um momento para cumprimentar ao rei e Haki. Obviamente Iona fica bem chateada, já que havia se arrumado toda. No passado, ele foi a pessoa que mais cuidou de Iona quando a sua mãe, a rainha, faleceu, e por isso Sonyon é a pessoa mais especial para ela. No dia seguinte, quando Iona foi procurar por ele, Haki estava junto de Sonyon, e obviamente Iona ficou com ciúmes. Eles estavam atirando a cavalo, e mesmo sendo bem perigoso para ela, Sonyon a convida. Quando sobe no cavalo, Iona se sente tão constrangida que começa a falar assuntos sem sentidos, e acaba perguntando se Sonyon já tinha alguém para se casar. Ele disse que não, apesar de ter algumas propostas, e para não ficar para baixo, Iona diz que também tem algumas propostas que foi Haki, mas Sonyon era tão ingênuo que acabou acreditando e até parabenizou. Junto de seu pai, Iona disse que queria se casar com ele um dia, mas o rei disse que já lhe deu muitas coisas nessa vida, tudo o que ela quis, mas não poderia lhe dar Sonyon. Apesar dele ser primo da família e ter sangue real, o marido dela, o rei, e o mal caminhava ao lado dessa família, tanto que a mãe de Iona foi capturada e morta por rebeldes. Por isso Sonyon não poderia ser seu marido para protegê-lo dos males que cercam essa família. Sozinha, enquanto se lamentava por isso, Iona foi surpreendida por um homem misterioso que quase a capturou e correu atrás dela até entrar em um dos quartos. Porém, lá ela foi pega por outro sujeito e até gritou por Sonyon, mas o sujeito era ele mesmo. Iona disse que foi perseguida, mas olhar em volta não havia ninguém. Eles acabam voltando sobre o assunto do casamento e Iona acabou deixando escapar que sempre o amou, mas ele só ignora. Ele não estava chateado ou nada do tipo, só não havia como uma possível esposa, havia como uma irmãzinha mais nova. Mesmo assim, Iona estava feliz, apesar de não poder se casar com ele e estar próximo de Sonyon, já a deixava feliz. No dia de seu aniversário, ela foi se encontrar com Sonyon, mesmo com o rei não aprovando, mas era só para entregar um presente. Era um enfeite de cabelo, pois Sonyon disse que amava o cabelo dela, e a partir desse dia ela começou a gostar de seu cabelo. Porém, Haki aparece para acabar com a graça, dizendo que o rei estava procurando. Contudo, Haki aproveita o momento para dizer a Sonyon que sentiu algo estranho no castelo, como um intruso, e Ronson fala sobre o relatório da princesa, e depois disso Haki vai fortificar a segurança do palácio. Iona sabia que era errado, mas à noite foi tentar convencer seu pai acerca de Soo, mas ao chegar ela repara que não havia nenhum guarda no caminho até lá. Ao entrar no quarto, ela se depara com uma cena terrível, seu pai sendo assassinado. Sonyon se revela e Iona não queria acreditar em seus olhos, mas Soo havia matado o rei. Haki estava do lado de fora do castelo, mas estava todo quieto. Apesar disso, ele disse que queria que Sonyon e Iona fossem felizes, só isso. Porém, lá estava ela cercada pelos guardas do Lord Sonyon. Mas no momento que seria morta, Haki aparece derrubando todos os guardas e confrontando o Lorde. Antes disso, Haki estranhou muito todo o silêncio e acabou ouvindo o sussurro dos guardas de Sonyon e partiu para cima dele. Enquanto isso, Sonyon disse que só estava se vingando. Seu pai, irmão do rei e tio de Iona, sempre foi mais forte e inteligente, e mesmo assim não foi escolhido para ser o rei de Coca. Mesmo assim, ele lutou por Coca até o fim, até ser morto pelo atual rei a facada, segundo Sonyon. Iona não acreditava que seu pai poderia ter feito uma coisa dessas, mas Sonyon estava bem convicto disso. O aliado de Soo aparece e Iona vê uma oportunidade para fugir, e até ser pega pelos guardas, e no momento em que se lamentam pelo amor que sentia por Soo, Haki apareceu para salvá-la. Haki apareceu para dizer que estava do lado da princesa independentemente de tudo, pois seu rei o deu uma ordem, proteger Iona até a morte. Quando soube da morte do rei, Haki se enfureceu e decidiu cuidar de Sonyon sozinho. Mas ninguém se aproximou, pois Haki era conhecido como Trovão de Coca, um dos guerreiros mais poderosos. Porém, em um momento de descuido, a princesa acabou virando uma refém. Até Haki ficou ressentida por ter acreditado na ilusão de Sonyon, daquela pessoa gentil que conheceu. Eles estavam rendidos e prestes a serem mortos, até uma flecha distrair a todos
todos e Haki conseguiram uma brecha para correr com Yona. Min e Son havia tirado a flecha e os três correram para tentar se esconder, mas era só questão de tempo até eles serem achados. Então Min Soo teve de distrair os inimigos para que Haki e Yona fugissem, mas o preço foi sua vida. Yeon Son sabia onde provavelmente Haki levaria Yona e o plano era matá-los. Haki estava ali para proteger a princesa acima de tudo e prometeu nunca morrer para a escolha, como sonhou. Na manhã que seguiu, o povo de Koka começou uma comoção, percebendo que algo muito errado estava no castelo. Yona não queria deixar seu pai para trás, mas Haki disse que a levaria para um lugar seguro, no qual poderia ficar de luto com ele. Naquele dia, Yona perdeu tudo, mas uma nova vida começaria. O general Moondok era o avô e mestre de Haki, que se aposentou depois de muitos anos protegendo o rei, mas Haki achava o rei contra armas, era despreocupado e não aceitou a proposta para proteger a princesa no castelo. Contudo, Yona já foi até ele pedindo ajuda para se livrar de uma pessoa, mas Haki disse que era melhor ela chamar Sonyeon para essas coisas. Yona tentou fazer as pazes com ele, mostrando que se importava com Haki. Todos falavam do rei pelas costas e os guardas nem o respeitavam. Aquele mesmo pretendente continuava perturbando a princesa Yona, e Haki estava se coçando para não se intrometer, mas acabou por abordar tal convidado quando ele tocou na princesa sem sua permissão. Eles fingiram ter um relacionamento para que o pretendente se sentisse constrangido, mas quando ele brandiu sua espada, o rei apareceu para impedi-lo, e nesse dia Haki foi nomeado o guarda-costas da princesa, seu fiel guarda. O rei parecia covarde, mas Haki viu sua mão sangrar depois de cortar a lâmina do convidado. Ele somente sorriu para manter sua filha calma, e agora com tudo o que estava acontecendo e com a morte do rei, Haki prometeu cuidar da princesa até o fim. Na infância, os três eram inseparáveis. Depois da morte de sua mãe, o pai de Yona ficou muito deprimido e Yona teve que se animar brincando com os meninos, Haki e Sonyeon, mas isso resultou em um resfriado no dia da neve. Moondok apareceu só para dar uma surra em Haki, mas a enfermeira não deixou, e até o pai de Sonyeon apareceu para dizer que o resfriado deveria ser derrotado logo, mas o pai de Yona não apareceu, mas ela não se abalou com isso, pois tinha seus amigos. Durante a noite, Yona ficou com muita fome e pediu comida. A comida que chegou estava bem ruim, mas foi seu pai que preparou, e pareceu para dizer que fez isso para compensar sua ausência, e mesmo estando horrível ela comeu. Mas toda essa felicidade havia se esvaído, e tudo eram apenas sonhos agora. Yona não estava acostumado com andar na floresta, e ainda parecia uma boneca sem vida, não aceitava a realidade. Porém, Haki estava lá para salvá-lo de todos os perigos. O Lord Sonyeon ainda não havia os encontrado, mas desistiu por enquanto, pois havia assuntos mais importantes. Até as aldeias eram perigosas para eles, então eles iriam para um lugar de confiança, Fuga, a cidade natal de Haki. Ao chegar, Haki é recebido por todos, porém com tanta pressão, Yona acabou desmaiando. Haki pergunta sobre Moondok, e um dos guardas diz que eles estavam no castelo de Hirin, pois foi convocada uma reunião com as 5 tribos, incluindo a do vento. Na reunião, todos os líderes já estavam sabendo da morte do rei e o sumiço de Haki e Yona, e todos estavam pensando que era um sequestro. Porém, Moondok, mesmo sem saber da verdade, sabia que havia algo errado e que seu filho adotivo nunca sairia do castelo por nada. Além disso, o líder da tribo do vento foi contra a coroação, mas ela aconteceria mesmo assim em 3 dias. Yona aparece com roupas novas e comida, mas Haki aparece para dizer que ela não deveria se mostrar como uma princesa, e seu disfarce se chamava Rita e era do centro do treinamento. Ela fica muito bem recebida, apesar de ter algumas tarefas, mas na hora de Haki a ensinar como lavar as roupas, eles se depararam com o rio seco. Moondok retorna dizendo que ficou a par de tudo na reunião. Quando Handae voltou da investigação do rio, ele disse que foi a tribo do fogo que fez isso, mas o motivo era óbvio. Estavam pressionando a tribo de vento, pois Moondok não aceitou a coroação, e uma das pessoas que estavam envolvidas nisso era o pretendente de Yona no passado, Tae-jun da tribo de fogo. Até Tae-jun, o irmão mais novo de Haki, estava se prejudicando com tudo isso. Ele teve um ataque respiratório, e os mercadores não haviam chegado com os remédios, pois foram atacados no caminho. Haki pediu para que Moondok e a sós que ele escondesse Yona na vila e que a tratasse como uma moradora da tribo do vento, pois ele iria desertar, para deixar o cargo de líder de volta com Moondok. Seu avô não queria deixar, mas como Haki era o líder, ele não poderia desobedecê-lo, e durante a madrugada Haki pegou algumas armas e até pagou
pagou tudo o que devia e partiu de fuga. Andai retornou com remédio de Taeyun, mas o clima ainda estava tenso, já que haviam diversos mercadores feridos em fuga. Todos estavam se esforçando para deixar as coisas bem e o sorriso no rosto, mas Yona não poderia deixar as coisas assim. Esse peso em cima de Modok e Haki. Na hora de partir, ele até disse que iria falar com Rita, o disfarce da princesa, mas seu amigo já tinha percebido tudo. Porém, Yona aparece para dizer que partia junto dele. Ela foi teimosa até o fim, e mesmo com Haki dizendo que não era mais seu servo, ela disse que queria que Haki se entregasse a ela por inteiro e ele cedeu. Mas Modok ouviu ele sendo grosseiro com a princesa e quase o acertou numa flecha. No fim, eles partiram juntos e Modok prometeu cuidar da tribo de vento e disse que ela sempre estaria aberta para Yona. Enquanto isso, Taeyun recebeu informação de que Yona estava seguindo para o norte junto de Haki. Eles estavam no meio do nada, aparentemente procurando o sacerdote que havia nas proximidades da tribo de vento. Pareceu tudo bem calmo na sua procura, até Haki ouvir passos de perseguidores, e mais para frente lá estavam ele. Estava na hora de Haki trabalhar. Obviamente ele lida com os inimigos facilmente, e quando Tae o confrontou, Haki disse que era somente um viajante, não era mais general. Contudo, eles ainda não tinham de fugir. Depois de correr bastante até Haki tomar uma flechada, ele consegue esconder Yona e voltar para o combate. Mas Yona conseguiu ouvir a flecha que atingiu Haki e estava envenenada, e que se fosse um humano normal já estaria paralisado, mas ele logo cairia. Por isso, Yona vai até o arqueiro e o derruba, confrontando Taejun. Yona o encarava como nunca encarou ninguém antes, e seus cabelos agora pareciam um fogo ardente. Haki estava cansado, mas com suas forças restantes, ainda estava conseguindo derrubar todos os inimigos sozinhos até o veneno começar a atingi-lo. Ele fica à beira de cair do penhasco, e a princesa tenta ajudá-lo, mas foi pega pelos cabelos por Taejun. Porém, Yona estava diferente e determinada. A princesa pega a faca de Taejun e corta seus próprios cabelos, e corre até o encontro de Haki. Os guardas não poderiam machucá-la, mas ela não tinha força para tirar Haki daquela situação. Taejun só queria ter ela por perto, mesmo contra a vontade dela. Um deslizamento de pedras ocorre, fazendo com que Haki e Yona caíssem do penhasco. Taejun fica desesperado querendo resgatá-la, mas ninguém sobreviveria àquela queda. Taejun foi pessoalmente informar Sonhon da morte da princesa Yona, mas ele não lhe deu uma punição, mesmo como herdeiro da tribo de fogo estivesse implorando para receber uma, e somente lamentou pela morte em silêncio. Enquanto isso, na beira de um lago, os dois foram encontrados depois da queda. No dia da coroação, Sonhon se lembra das memórias dolorosas do seu passado junto de Haki e Yona, no qual uma promessa foi feita, mas agora ele iria se tornar o rei. Não teria nenhum dos dois a seu lado. Quando foi oficialmente coroado, Sonhon estava bem preocupado com relação às tribos, porém, fez um belo discurso dizendo que Koka voltaria a ser um reino forte que era no passado, e que ele esmagaria quem fosse contra. Modok estava triste por ver aquela expressão em Sonhon, pois nunca mais veria o sorriso de antes. Yona acorda sendo tratada por um médico que se apresenta como um. Ele tinha cuidado dela e do Haki, que estava bem ferrado. Aparentemente Haki a salvou de uma queda bem pior, mas só que uma visita inesperada aparece. Um homem bem desastrado e aparentemente gentil, e soube na hora que Yona era a princesa. Ele se chamava Ikizu, era o sacerdote que eles estavam procurando. Yona, apesar de estar cuidando dos dois, não estava sendo muito gentil, visto que odiava nobres, mas Ikizu disse que eles eram diferentes. Mais tarde, Yona foi até Yun para agradecer. Ele até fez o favor de contar a história dos sacerdotes. No passado, eles eram bem influentes com o rei. Os sacerdotes ajudavam na polícia, guerras e economia era como a voz de Deus. Mas Hong, o pai de Sonhon e o tio de Yona, se livrou dos sacerdotes por medo dele ameaçar a posição do rei. Agora eles viviam aqui, pois mesmo sendo um sacerdote era muito ingênuo. Durante a noite, Yona se levanta e percebe que Haki estava sumido, andando por aí. Ela não o acha e até grita o xingando e até ele aparecer, mas depois de muito choro e um momento sentimental, eles estavam de bem um com o outro. Na manhã seguinte, Yona se encontra com a sacerdote, que estava bem estranho, pois disse que sonhou com a princesa, e ela estava bem curiosa para saber sobre o caminho que aquilo ocorreria. O sacerdote começa a ditar como sua vida seria, uma tempestade que abalaria todo o reino, nada tranquila. Aqui Yona aparece bem na hora em que o sacerdote estava passando a voz de Deus para Yona, uma profecia contada sobre o mito da criação, no qual o dragão vermelho retornaria. O mito da criação era bem conhecido por Yona, que ouviu essa história diversas vezes. Hiryu era um dragão vermelho que saiu dos céus e veio até a terra como humano para
para governá-los, mas ele não foi bem aceito pelos humanos com sede de poder. Então os outros dragões se ofereceram para aniquilar os humanos, mas ele o pegou e no lugar, os dragões deram seu sangue para os guerreiros escolhidos. Cada um deles tinha sua metade dracônica e tinha a missão de proteger Hiryu a todo custo, mas depois da morte do rei, que travou inúmeras batalhas e viveu por longos anos, os 4 guerreiros seguiram rumores diferentes. A missão deles, mesmo que não acreditassem antes, era encontrar os famigerados dragões lendários da história. Milagres estavam acontecendo ao redor de Yona e isso era um sinal de que o seu destino era chegar até eles. Depois disso, eles iriam atrás do poder dos deuses e Yona até aprenderia a lutar, mas antes de irem, o sacerdote tinha um pedido a fazer. O pedido foi inesperado. Ele queria que a princesa e Haki levassem Yun junto deles na jornada. Yun era bem gentil, fez roupas para Yona e até cortou melhor seus cabelos. Yona foi até Ikuzu depois para dizer que não poderia levar Yun junto deles, a não ser que ele quisesse realmente isso. Porém, ele ouviu toda a conversa e até confrontou Ikuzu a aceitar disso, mas na verdade ele não queria se livrar de Yun, só queria que ele finalmente conhecesse o mundo. A infância de Yun foi dura e cruel, ele passava fome e frio e quase foi morto diversas vezes por roubar comida, até o dia que ele encontrou um sujeito estranho no vilarejo, Ikuzu. Ele tentou roubá-lo e até atirou uma pedra em sua cabeça. Eles até dormiram debaixo do mesmo teto e Yun tratou o ferimento de Ikuzu. No dia seguinte, Ikuzu aparece com comida para Yun, pois trocou suas botas por ela. Yun parecia bem agredido, mas achou estranho ele ser tão bondoso assim e perguntou se todos eram assim. Yun revelou que quer saber muito sobre o mundo e estudar bastantes, e até se formou uma relação de trocas de informações entre os dois, mas o sacerdote tinha de partir e Yun ficou muito solitário sem ele. E nesse meio tempo ele usou o que aprendeu com Ikuzu para comprar comida, até o dia que o sacerdote retornou todo capenga. Ele voltou sem nada, pois pessoas ruins haviam tomado tudo dele. Ele iria para um lugar bem isolado, só que Yun quis ajudá-lo. E a partir desse dia, eles passaram a cuidar um do outro. Como Yun iria partir, ele fez uma última sandália para Ikuzu, que afirmou que ficaria bem, mesmo com as lágrimas de adeus. Na manhã seguinte, Yun partiu junto da princesa de Haki, e Ikuru estaria esperando por ele. Ambos estavam felizes por terem um novo aliado, e Yun estava feliz por finalmente descobrir o mundo lá fora. Sonyon também teve acesso à história dos 4 guerreiros, mas para ele não passava de um conto de fadas. Eles estavam próximo da fronteira com a tribo de fogo atualmente, então qualquer deslize de um deles era um baita problemão. Segundo Ikuzu, os guerreiros dragões viviam em lugares completamente remotos. Essa jornada toda só era para encontrar um deles. A princesa queria explorar mais, mesmo sendo perigoso, mas Haki permitiu. Eles pararam em uma cidade no caminho e Haki precisava fazer uma coisa, com certeza de que a princesa e Yun soubessem o que fazer em momentos perigosos. Haki sai para comprar um novo arco, já que perdeu o seu. Enquanto isso, Yun não estava nada bem com os comentários do reino e a coroação de Sonyon. Ele estava deixando transparecer isso, mas no momento de tensão, Haki aparece para o resgate. Com o passar dos dias, esse caminho tortuoso, tudo pareceu bem, e eles não tiveram nenhum problema com os guardas da tribo de fogo, mas Yuna queria ser o último, queria aprender a lutar, mas não matar. Para a autodefesa, e Haki concorda, ela usaria um arco para aprender, pois Haki lutaria na linha de frente, e Haki deixou bem claro que estava desobedecendo às ordens de seu rei, pois Yona nunca foi permitida usar armas. Enquanto subiam a montanha, Yona aprendeu o básico do arco e flecha, aprendendo com base nos ensinamentos de Heki, e até na hora de dormir ela continuava praticando. Na manhã seguinte, era a hora de mostrar a Haki o quanto a princesa havia evoluído. Yona estava bem melhor quando se tratava de acertar alvos fixos, mas quando tentou acertar Haki por pedido dele, nenhuma flecha nem sequer raspou. Ela só conseguiu tirar uma flecha boa de verdade quando Haki disse para ela pensar em Sonyon, e Yona disse que estava disposta a aprender a matar só para proteger Haki, mas quem tinha esse trabalho era Haki. Ele era a ferramenta da princesa. Na hora do encontro Yun, havia uma névoa bem tensa, e só os pertences dele foram encontrados. Vozes começam a ressoar de toda parte, e Haki consegue dissipar a névoa com um simples balançar de sua lança, revelando inúmeros inimigos. Porém, ao verem o cabelo vermelho, eles perguntam de onde ela veio, e ao saber do sacerdote, eles se levantam como guardiões do dragão branco e estavam dispostos a mostrar o caminho. Yun estava preso e enjaulado até Haki e Yona aparecerem. Segundo Haki, toda a atitude deles mudou quando viram os cabelos vermelhos da princesa. O dragão branco vivia aqui desde o fim da guerra, e o dever deles como clã era protegê-lo, só que todos estavam em cima de Yona por conta de seu belo cabelo. Todos ali tinham o sangue do dragão branco, mas um deles nasceu com o poder na mão direita. O dragão branco estava impaciente, ele queria usar seu poder para algo. Ele só estava vivendo na vila sem fazer mais nada. Ele queria logo conhecer seu próximo mestre, estava
tão impaciente que saiu de casa achando que Yona e seus amigos eram invasores. Ao chegar e ver os cabelos vermelhos de Yona, o sangue do dragão branco começa a ferver e ele ouve o juramento dos dragões guerreiros, feito há muito tempo para seu mestre, Hiryu. Era uma pessoa que ele estava esperando por toda essa vida. Seu pai, o antigo dragão branco, lhe explicou que seu dever era servir o verdadeiro rei, que retornaria um dia. O dragão branco havia encontrado seu mestre, mesmo que Yona não tivesse revelado que era a princesa do reino de Hoka, e sim uma canalha. O dragão estava ali para servi-la. É claro que ela contou que era princesa, mas segundo ela, não era mentira a parte dela ser canalha, mas o único ali era Haki. Ele foi até os aposentos do dragão branco em ser convidado para pegar algo. Ele ofereceu ouro, mas em troca tinha que abandonar a princesa, pois segundo ele queria cuidar da sua mestra sozinho. Obviamente uma discussão começa entre eles, mas a princesa esclarece que precisa de ambos, mas isso não os impediu de ter uma relação bem estranha. Depois de uma comemoração à noite, pelo retorno do rei, o dragão branco parte junto de sua mestra na manhã seguinte. De fato, todos da vila estavam preocupados, mas a avó do dragão branco passou um pouco dos limites. Ela era a que mais estava orgulhosa por ele, e que estaria aqui de braços abertos quando ele retornasse. Ao partirem, eles estavam sem pista nenhuma, pois Ikuzu só os guiou até aqui, mas o dragão branco, assim como seus irmãos dracônicos, podiam se localizar, mas ele não era só dragão branco, ele tinha um nome, e Yona queria conhecê-lo, ele era Kija. Eles estavam perdidos, obviamente, mas Kija poderia sentir o dragão mais próximo, que era o azul, mas ao tentar guiar um grupo, mesmo sem nunca ter saído da vila, não parecia uma boa ideia. Haki até começou a discutir com ele, mas os dois pararam quando ouviram passos chegando, e e Yona se esconderam e Haki e Kija ficaram para confrontar os inimigos, que era só um grupo de bandidos. Kija estava feliz por finalmente usar o poder da garra do dragão, e demonstrou muito poder. Ele estava subestimando o trovão, Haki ainda era mais poderoso do que ele, e sozinhos, eles deram conta dos bandidos. Mas Yona queria ser útil, então junto de Yun, consegue acertar sua primeira flecha em um inimigo, até aparecer outros atrás dela, que foi capturado pelos guerreiros logo em seguida. Os dois acabaram bem cansados e Haki acaba caindo, pois sua ferida estava aberta novamente. Kija se surpreende por ele ter lutado naquela velocidade com uma ferida aberta, e até pensou que o trovão era um monstro. Na hora do jantar, Kija não estava nem um pouco acostumado com aquela comida, mas Yuma admitiu que a situação havia melhorado muito depois da chegada de Yun, pois a comida de Haki era péssima. Eles precisavam descobrir o paradeiro do dragão azul, mas Kija só conseguiu sentir sua pulsação e não tinha informações adicionais. Só que ele vivia na tribo da Terra há anos atrás e de repente sumiu, mas depois de descansarem no dia seguinte, eles partiram à sua procura com os sentidos do dragão branco e os conhecimentos geográficos de Haki, mas no fim eles não encontraram nada e Kija estava frustrado por não conseguir achar seu irmão dragão. Durante a madrugada, antes de todos acordarem, só Kija testemunhou Yona treinando com o arco, mas na verdade Haki já estava lá observando e sabia que ela treinava arco todos os dias. Yona não precisava se esforçar, mas odiava a sensação de ser fraca e inútil. De manhã, Yun, explorando o mapa, percebeu que havia sim mais um lugar que eles poderiam procurar, bem na fronteira. Ao chegarem, o lugar parecia inabitável, mas Yun não tinha ouvido falar das pessoas que moravam nas montanhas, e que já sentiu dessa vez o dragão azul estava aqui. Ao entrarem, eles se deparam com diversas pessoas. Quando perguntado sobre o dragão azul, o representante, o que parecia ser o líder, diz não saber do que eles estavam falando, e depois de muito insistirem, Yona só pergunta se poderiam ficar para descansar. Eles eram humildes, mas havia uma coisa estranha, todos eles não eram casados, usavam máscaras e era uma tradição, e segundo o líder, o lugar era um labirinto. Mesmo assim, eles decidiram explorá-lo, mas sem sucesso. Quando iriam retornar, Yona acaba achando uma passagem secreta depois de ouvir um som estranho. Era um pequeno esquilo, porém, ela seguiu pelo caminho sozinha e acabou se separando de seus amigos. Um homem muito estranho apareceu para guiá-la, mas obviamente ele não era confiável e ela tentou fugir, mas por pouco uma figura misteriosa salvou. Ele usava uma máscara, tinha sinos na roupa e estava com um pequeno esquilo. Depois de um tempo, ele a guia até seus amigos, mas foge, e já sentiu algo muito estranho. Aquele homem era o dragão azul. O sangue do dragão azul é como uma maldição, e quem os tem é um monstro. A mãe do atual dragão azul havia tirado sua própria vida. Ele seria cuidado pelos dragões azuis anteriores. E antes mesmo de dar seu primeiro choro, seu rosto foi coberto por uma máscara. Todos o viam como um monstro. Mesmo sendo uma criança, ele foi criado muito rigorosamente por Ao, o dragão azul que o precedeu. Segundo os rumores, o poder do dragão azul petrificava a quem ele olhava, por isso era considerado uma maldição, mas na verdade eles paralisavam os nervos de seu alvo.
A cada geração, um novo dragão azul nascia e nessa vila, eles achavam que era uma maldição. Contudo, o dragão azul conseguia até ver os perigos próximos, pois Ao já havia perdido seu brilho nos olhos há muito tempo. Mas o sucessor via cada vez mais longe. Bandidos espreitavam a vila, e foram eles que o sucessor do dragão avistou. E como não poderia lutar, Ao cuidou do recado, matando todos eles, mesmo sem conseguir ver, pois tinham seus olhos cobertos pela máscara. O poder do dragão azul era uma faca de 2 gumes, e afetava também o usuário, e por isso, o sucessor teria que aprender a usar a espada também, cedo ou tarde. Ao era severo e rígido, mas ainda assim, cuidava bem do sucessor, mas estava ficando cada vez mais fraco com o tempo, estava cansado de lutar, isso até o dia em que ele parou de enxergar completamente, e não podia mais lutar, pois o bem do dragão azul já havia saído completamente de seu corpo. Ao se desculpou com o sucessor por ter de deixá-lo sozinho, e com lágrimas nos olhos, ele deixou este mundo, deixando o dragão azul sozinho, e por isso aprendeu a usar os sinos, até o dia em que um grande exórtico estava prestes a invadir a vila. Ele teve de usar seu poder, mesmo que Ao o tivesse alertado. O dragão azul sozinho derrotou todo o exército. Esse era o dragão azul que vivia nos labirintos. O dragão azul percebeu que Yona estava em perigo, mas quando aproximou para ajudá-la, escura a profecia dos 4 guerreiros dragões, que dizia que era dever deles cuidar de Iryu e sua família. Ele ficou abalado, mas se escondeu novamente, pois ninguém devia ver o seu poder. Yona revelou tudo o que aconteceu e, dito isso, eles seriam uma caçada do dragão azul pelos labirintos, mas Aki ficou para vigiar os moradores que estavam ao lado de fora, que por sinal, estavam vigiando o tempo todo, no meio do caminho, ao passarem pela parede falsa, que já acabou sentindo uma presença estranha e deixou que Yona e Yun seguissem em frente, que já se deparou com alguns dos moradores que estavam ali para matá-lo, mas é claro que eles fariam pagar pelos esquecendo da nobreza do dragão vermelho. O dragão azul percebeu a presença do dragão branco e dos intrusos. Quando se deparou com eles, o dragão azul ficou defensivo, mas não atacou, pois a presença de Yona mexeu com ele. Yona não recuou em nenhum momento, mas diante da lâmina do guerreiro, isso fez ele perceber que havia algo de especial nela. Logo ela disse que quer a força dele emprestada. O dragão azul fica agressivo, pois aprendeu quem quer a força dele é o inimigo. Ele se referiu ao seu poder destrutivo com uma maldição e pediu para que Yona saísse dali. Ela saiu, mas antes disse que as mãos deles eram gentis e que um pouco importava com essa tal maldição. Quando eles retornaram para as cavernas, foram recebidos pelos agressivos moradores, que foram impedidos por Kija. Apesar disso, um terremoto se iniciou, o que fez grandes pedras caírem, fechando os caminhos e os soterrando. Haki, ao perceber isso, porque faria uma missão de proteger sua majestade, implorou para que as coisas não terminassem assim. Contudo, todos estavam bem, apesar de estarem presos ali. Yona e seus aliados estavam calmos, mas os nativos ficaram desesperados, dizendo que estavam ali por culpa do dragão azul. Eles continuaram dizendo que seu poder era uma maldição e que eles viviam com medo dele e de seus feitos. Mas logo ele apareceu diante deles e, sem hesitar, foi na direção dos nativos. Um deles o bateu, arrancando sua máscara e revelando seus olhos. Os moradores ficaram apavorados, pois disseram que seus olhos transformavam qualquer um em pedra, mas ele simplesmente fechou seus olhos e colocou a máscara novamente. O dragão azul não tinha intenção de ir junto deles, mas começou a cavar em um lugar específico para sair dali, pois disse que ali era o caminho certo. Todos começaram a cavar, enquanto isso, do lado de fora, Haki estava cada vez mais preocupado, estava ameaçando os nativos para que dissessem o que estavam escondendo. Yona, enquanto cavava, acabou ficando fraca, então o dragão azul foi cuidar dela, e só fez perceber que todos eram muito injustos com ele, pois era uma pessoa gentil. No fim, ela fez outro discurso que teria de continuar por todos aqueles que não podiam, e que o diriam para o lugar cheio de luz. O dragão azul nunca viu um lugar assim. Eles continuaram a cavar, mas de repente a lança de Haki atravessaram as paredes da caverna e eles finalmente se reencontraram. No fim de tudo, o dragão azul não acreditou que poderia pegar nas mãos de alguém que confiava novamente em sua vida, mas achou essa pessoa que era Yona. Ele seguiria a viagem em nome daquele que um dia foi seu único amigo. Eles partiram em busca dos dragões, mas Kija estava exausto por ter cavado por tanto tempo, então eles fizeram uma pausa. O dragão azul até pegou os peixes e eles fizeram uma fogueira. Nesse meio tempo, eles perceberam que, apesar de estranho, o dragão azul era gentil e inofensivo. Durante a noite, Yona foi até o rio para pensar e, obviamente, Haki estava lá também. Depois de uma curta conversa, eles discutiram qual seria o nome ideal para o dragão azul e logo virou encontro à luz da lua. Por isso, Yona lhe deu o nome de Shinra, a luz da lua. Na manhã seguinte, quando Kija acordou, ele disse que sentiu o dragão verde por perto. O caminho que eles seguiriam até o dragão verde daria bem no castelo real, o que não era nada bom, então eles teriam que se manter pelas montanhas. No meio do caminho, eles acabam encontrando uma vila que foi abandonada pelo rei e pelos generais. Lá só restavam os doentes e fracos demais para estarem no exército. Eles encontraram e ajudaram um homem doente, que disse que o rei 2 era uma má pessoa que havia os abandonado. Isso afetou Yona, pois era seu pai no fim das contas. Os outros disseram
que ele ficaria conhecido como um rei tolo, mas Haki sabia da verdade, ele nunca serviria a um tolo. Ele sabia da verdadeira força do rei que tentou manter a paz a todo custo. Enquanto isso, na tribo da Terra, o general desleixado Guntea foi surpreendido pela visita inesperada do rei Sonhyun. Durante a visita e momento do chá, Sonhyun manteve uma pessoa gentil e amável, o que fez até Guntea estranhá-lo. No fim de tudo, o general ficou bem decepcionado, mas a majestade lhe trouxe uma fagulha de esperança. Ele queria fazer um festival de luta entre os generais, sedentos por batalhas, o que decepcionou Guntea, que esperava uma guerra. Ele perdeu completamente as suas esperanças no rei. O grande festival estava prestes a começar com roupas bonitas e preparações grandiosas, mas Guntea disse que isso era perda de tempo para ele e seu povo. A batalha simulada era um jogo de quebrar pratos entre os nobres, plebeus e líderes. A cada nível da riqueza, mais pontos eram ganhos. A equipe que fizesse mais pontos ao final venceria. Guntea estava subestimando Isoyu, dizendo que Haki, o Trovão, era um prodígio muito mais habilidoso que a grande majestade, mas o general disse que Guntea estava cego e não viu o rei real. O combate começou enquanto a majestade fugia. Guntea seguiu em frente, mas se deparou com plebeus e não poderia derrotá-los. Por sorte, o nobre de seu time os derrotou, mas em seguida caiu. Guntea aproveitou a brecha para derrotar um nobre de cada vez, porém o general Hank apareceu diante dele, um adversário poderoso, mas no meio do combate Guntea teve de sua atenção roubada por Sonhyun, que se mostrou sortudo até demais, porém ele quase acertou Guntea era uma maneira espetacular, o que fez o general da tribo da Terra pensar que ele realmente era mais habilidoso do que aparentava. Uma tempestade de areia do campo de batalha, e Guntea quase pego desprevenido. Ele percebeu que todas as estratégias eram feitas pelo rei, e que não deveria subestimá-los ainda. Ele foi até o rei, mas quando percebeu que estava sem o seu exército, Guntea era o único integrante do time verde nesse momento, enquanto Sonhyun ainda tinha inúmeros soldados, por isso ele desafiou o rei diretamente para um duelo, que foi aceito. Ambos estavam parelhos, empatados em seus golpes, mas Guntea achou uma brecha e atacou, pensando que o rei estaria desprevenido, mas ele estava enganado. O rei contra-atacou inesperadamente, mas ele tropeçou no meio do ataque e teve seu prato quebrado. Guntea não aceitou essa vitória e sabia que tinha sido proposital. No fim, Guntea acabou tendo seu prato quebrado, pois estava sozinho, mas antes de cair levou inúmeros nobres consigo, o que fez seu time ganhar. No fim, Guntea disse que a visita do rei foi só para festejar e tomar um chá, mas diversas pessoas chegaram para falar as boas novas. E as minas estavam com ainda mais produção, pois com a vitória do general, as joias estão muito mais cobiçadas. No fim de tudo, o rei partiu e Guntea percebeu sua real força. Tudo o que ele fez foi de propósito, e agora até Guntea estava convencido de que Sonhyun é um rei ardiloso. Yeon e seus aliados seguiram o caminho até o suposto encontro com o Dragão Verde se encontrarem em uma cidade pontuária. Todos ficaram impressionados, pois estavam vendo o oceano pela primeira vez, menos Haki. Como todos eram esquisitões e somente Soma ainda sabia andar pela cidade. Ele partiu sozinho para conseguir comida e informações, porém ele acabou se deparando com um arroceiro perturbando uma mulher e teve de intervir. Quando bateu em um dos arroceiros, outro homem apareceu para fazer a mesma coisa. Os dois juntos eram habilidosos e derrotaram facilmente os oficiais e salvaram a mulher. O homem de cabelo verde se surpreendeu com a força de Haki, mas quando tudo estava tranquilo, ele fugiu, deixando a responsabilidade da mulher à sua casa com Haki. Esse homem estranho era Jaeha, na verdade o Dragão Verde. Ele sentiu a presença dos outros dois dragões. No dia seguinte, eles tentaram seguir a presença do Dragão Verde enquanto Haki ia até a cidade. Eles encontraram um barco pirata, mas de repente, a presença desapareceu. Na cidade, Jaeha encontrou Haki novamente e pediu para ter uma conversinha com ele. Era um bordel, ele explicou que a cidade era controlada por um certo alguém que estava envolvido com o mercado negro, o Jimid. Ele disse que Haki era um bom observador, por perceber que tinha algo de errado, mas a conversa foi interrompida por Yeon, e quando Haki percebeu, Jaeha já havia desaparecido. O Dragão Verde sentiu a presença de Kiji e fugiu, mas acima disso, sentiu a presença poderosa de Yeon. Jaeha não queria servir a alguém como um dragão, e fugiria de seu destino para sempre. Mais tarde, eles acabaram encontrando a moça que Haki ajudou. Eles têm uma conversa sobre os oficiais e Kuji. Kunji, o líder da cidade, controlava tudo e os oficiais, fazendo todas essas barbaridades. Ele cobra altas taxas, e é como um ditador que está fundando a cidade de Yar. Aparentemente a cidade tinha conhecimento dos piratas também, mas eles nunca os fizeram mal, eles só atacaram os barcos de Kunji. Durante a noite os piratas e Jaeha atacaram mais um barco de Yan Kuirin e afundaram em chamas. Os oficiais não morreram, pois a capitã não queria que seus queridos piratas fossem assassinos. Jaeha, o portador das pernas do dragão, era o mais poderoso entre eles. Jaeha disse que conheceu o Gin perfeito, homem poderoso que era digno de lutar a seu lado. Ele iria tentar trazer Haki para o barco pirata. Enquanto estavam na cidade, eles viram alguns oficiais invadindo uma das casas e batendo nas pessoas lá, mas um disse que eles não poderiam fazer nada agora, ou seria pior. Haki saiu correndo de repente para se encontrar com Jaeha, que tentou recrutar, mas quando o dragão branco se aproximou, ele recuou. Ele teve de tomar mais cuidado, porém, tropeçou uma das telhas da casa e acabou caindo bem na frente de Kija. Enquanto isso, quando retornaram àquela mesma casa, eles perceberam que o filho da família havia sido morto pelas mãos dos oficiais. Yeon se sentiu muito mal com isso e perguntou o que
poderiam fazer para ajudar essa cidade, mas no momento, eles não tinham poder para tal. O Dragão Verde revelou sua identidade para Kija, dizendo que havia fugido da Vila dos Dragões Verdes há muito tempo, mas agora está aqui, preso dentro de um jarro. Kija o pega rapidamente e corre com eles nos braços, mas Jaeha se solta, dizendo que não é um fantoche como ele que serve ao rei. Ele é livre e quer fazer outras coisas em sua vida, porém ao se encontrar com Haki, Jaeha dá de frente com a descendente de Hiryu, Yona. Ele se sente muito estranho e escuta aquela mesma promessa feita pelos seus antepassados dragões. Yona pede sua força emprestada, assim como fez os outros, mas quando ele se recusa, ela desiste. Ela não quer forçar ninguém a se juntar a ela, mas Jaeha pediu para ela cedesse, para que fosse até sua capitã. Yona ficou interessada, pois também queria dar um fim a Yan Kujin, e por isso marcou de se encontrarem com a capitã no dia seguinte. No dia seguinte, eles foram até o barco e se encontraram com a capitã Jigan. Eles queriam ajudar, mas para entrarem na tripulação, tinha de derrotar todos os outros piratas. Haki, Kija e Shinra fizeram isso facilmente. Jigan ficou tão convencida de que Yun era útil também, pois fazia de tudo, mas se Yona estava desqualificada, ela não seria útil. Porém, seu olhar ardente surpreendeu a capitã quando disse que ficaria aqui, então ela lhe deu uma segunda chance. Para provar que era forte, teria de fazer um teste que arriscaria sua própria vida. A tarefa é simples de entender, apesar de ser difícil e exigir muita coragem. Ela tinha de pegar uma erva medicinal chamada Senjuzo, que cresce somente no cabo coberto da névoa, no meio de um precipício. Se ela conseguisse a erva sozinha, seria aceita. Ao chegar, Jaeha acompanhou para que lhe mostrasse o caminho. Quando começou a andar pelo desfiladeiro, ela sentiu suas pernas tremerem e começou a chorar de medo. Ela ficou completamente paralisada e até mesmo Jaeha disse que ela não era obrigada a fazer isso e que se estava com medo era só voltar. Mas ela disse que a erva poderia ser útil caso seus aliados estivessem gravemente feridos, e quando pensa que eles dependem dela, isso a faz ir para qualquer lugar. Ela continua seu caminho e Jaeha se surpreendeu com sua coragem, pois mesmo sendo somente uma garota sem habilidades especiais, ela tinha essa determinação. Quando criança, o Dragão Verde imaginou que o Mestre Dragões seria um homem presunçoso, mas ele se deparou com essa bela garota que fazia de tudo pelas pessoas, e nesse momento, ela estava lutando para que Kun Jimin fosse derrotado e para que o povo de Ya pudesse sorrir novamente. Ela chegou num ponto que Jaeha não poderia passar, então Yona estava sem apoio moral, somente ela. Depois de pouco tempo, Yona conseguiu chegar ao local certo e pegar a erva, mas o mar estava se agitando e até a capitã saber disso, ela teria problemas se não voltasse logo. Quando saiu da caverna, uma grande onda bateu nas rochas, o que fez Jaeha perder Yona de vista. Ela estava viva por pouco, se agarrando nas vinhas do penhasco. Yona não queria ajudar, pois descumpriria a promessa, porém outra grande onda veio, o que obrigou Jaeha a salvá-la. No fim, ela protegeu as ervas sozinhas, pois ela não cairia na água, então sua tarefa foi cumprida. Quando voltou para a terra firme, ela disse que foi ajudada pelo Grande Verde, mas a capitã disse que ela teria jogado Jaeha no barco se ela não tivesse feito isso. Apesar de ter chocado e estar com as pernas tremendo, ela fez a tarefa e a capitã reconheceu sua determinação. Ela fez a parte dela na tripulação agora. Enquanto isso, Jaeha estava dizendo com que engraçada a expressão de Haka, enquanto olhava para Yona sã e salva. Ela colocou uma pulga atrás da orelha de Haki, dizendo que eles eram como namorados. Isso não era, pois Haki não queria ver a verdade. No fim do dia, Haki tratou das feridas de Yona e acabaram em uma situação bem constrangedora, o que o fez pensar no que estava fazendo. Mas como tudo estava tranquilo, tinha de haver algo ruim. Shinra viu seus olhos que 7 navios de Kunji haviam se reunidos nos portões. A batalha finalmente começaria. Eles se planejaram, e Shingan disse que eles deveriam parar a frota de Kunji um quanto antes, pois dentro dos navios tinham pessoas para tráfico humano. Apesar disso, eles não sabiam quantos navios estariam as mulheres e as crianças. Se caso eles se aproximassem demais de Ya, os moradores sofreriam as consequências. Por isso eles lutariam no mar, e agora, com aliados poderosos, eles conseguiriam acabar com Kunji e seus planos, enquanto todos os outros estavam ocupados. Yona se sentiu sozinha, por isso, Jaeha foi até ela na cidade, mas se depararam com o próprio Yan Kunji em sua carruagem. Todos os moradores se esconderam dele. Jaehyun e Yona percebeu uma mulher que se disfarçou de homem e perguntou o que dela está tão abalada. Aparentemente, uma de suas amigas foi capturada por um lugar que estava oferecendo empregos, mas na verdade era só uma fachada para conseguirem mulheres para o tráfico humano. Após voltarem ao navio, Jaehyun informou que Kunji e seus homens agirão daqui 2 dias. Ele coletou informações pela cidade junto de Yona, mas o problema é que eles não sabiam os navios que estavam as mulheres. Mas Yona se ofereceu para infiltrar dentro do navio e soltar fogos de dentro, avisando qual navio certo. Ela seria capturada de propósito e faria isso. Todos acharam isso uma loucura, mas ela convenceu todos afinal, dizendo que Shinra conseguiria ver o sinal. Ele disse que a prioridade agora é salvar as mulheres. A capitã permitiu, mas com uma condição. Yun teria que ir junto, disfarçado de mulher, já que ele sabe mexer com pólvora. Durante a noite, Yuna, capitão gigante, tem uma conversa profunda, no qual ela diz que enxerga Yona como uma filha, e isso se deve ao fato de ela deixá-la ir até essa missão. Ela não poderia morrer, e Yona ficou emocionada por finalmente sentir o que ela é amada como uma filha. Depois ela se encontra com Haki, que ele dá uma bronca como se ela estivesse descuidada, dizendo que gostaria de amarrá-la em algumas ocasiões, mas Yona diz que não poderia recuar, pois o reino que ela sempre viu era uma mentira. Nem todos estavam sorrindo.
rindo como ela dentro daquele castelo, e é por isso que ela luta. Haki a deixa aí e percebe que nunca havia visto dessa maneira. Ela estava tremendo, mas queria vê-la triunfante. No dia seguinte, com os dois preparativos prontos, Yona e Yun foram até a armadilha propositalmente e caíram no depósito para o tráfico. Tudo daria certo, mas ainda assim seria uma noite difícil, pois ainda restava um dia para a grande batalha. Ao chegarem no local onde as mulheres foram presas, Gunji não demorou muito para aparecer logo em seguida. Ele foi diretamente a Yona, pois ouviu sobre uma mulher de cabelo ruivos incomuns. Ele disse que gostaria de se divertir com ela, mas Yun os interrompeu, dizendo que queria ser levado no lugar. Ele prometeu a Haki que cuidaria dela, mas ele foi derrubado por um soco e pisado no chão. Mesmo assim, Yona conseguiu intimidar o homem porco com seus olhos flamejantes. Ele percebeu que ela se assemelha muito com a princesa Yona, mas ele caiu no papinho dela, que dizia ser somente filha de um pobre mercador. Ele sai da sala e as mulheres tentam gritar por socorro, mas uma delas diz que é inútil, pois ela está lá há 2 semanas. Porém, Yona tenta motivá-las com seu discurso, dizendo que tinha de fazer de tudo para lutar por suas vidas e suas liberdades, e se alguém viesse salvá-las, tinham de recebê-lo de bom grado. Yona disse que odiava ser fraca, mas enquanto princesa desse povo, tinha de protegê-los. Obviamente, nesse momento, os dragões e Haki estavam apreensivos e preocupados, mas sabiam que Yona e Yun eram bem capazes. Nesse momento, Shinra viu que os navios se aproximaram. Estava chegando a hora da batalha. Yun e Yona começaram a colocar o plano em ação, derrubando os oficiais da guarda e abrindo o alçapão. Aquela vez a mulher tinha dito que não queria problemas, mas Yona disse que faria isso sozinhas. Porém, ela estava machucada e mesmo assim seguia firme, e isso inspirou a mulher. Ela se apresentou como Yuri e disse que tinha um vasto conhecimento acerca de barcos e navios e que poderia ajudá-los. Yuri só está fazendo isso pela força de Yona, disse que está agarrando essa oportunidade. Enquanto os piratas estavam dando conta dos oficiais lá em cima, no barco eles tentaram fazer uma armadilha para os oficiais, mas acabaram sendo encurralados com Yuri em perigo. Yun pensou que no passado iria prezar por sua vida, mas hoje, com os ensinamentos de Ikizu, percebeu que pode lutar pelos outros. Ele mesmo apanhando disse que havia colocado bombas aos convés do navio e por isso foi levado até o local. Agora com Yona e Yuri seguras, ele só precisava estourar os fogos, mas isso seria difícil. Porém, Yona aparece com seu arco e amedronta todos os oficiais, e rapidamente pelos fogos de artifício do cinto de Yun, e os acende, os fazendo explodir mesmo nesse momento de tensão. Os fogos funcionaram, mas tudo parecia perdido para Yona e Yun, pois os oficiais estavam prestes a matá-los, mas Jaeha e Shinra apareceram para cuidar de todos eles. Yun, apesar disso, estava se sentindo inútil, mas Yona acordou aos prontos, dizendo que tudo só deu certo por causa dele. Enquanto isso, Haki e Kijai estavam cuidando dos outros junto de Gijan, e com certeza iriam ao resgate da princesa se pudessem, mas estavam muito ocupados. Segundo Jigan, o próximo passo era pegar com Jin. Apesar dos seus planos teriam sido atrapalhados por Jigan e Yona, Jin não desistiria tão facilmente assim de seu navio, e lutariam com suas próprias mãos. Na verdade, enquanto todos lutavam, ele só fugiu covardemente. Shinra percebeu sua fuga e já tentou pará-lo, mas acabou sendo acertado por uma das flechas de Kujin. Mas ainda havia esperança, algo que fez próprio Kujin tremer até os ossos. Ele sentiu os olhos flamejantes observando Yona, a princesa dos cabelos vermelhos. Com seu arco, ela tirou uma flecha tão certeira que deixou todos impressionados. Kujin está morto. No fim de tudo, eles festejaram até toda a cidade ficar bêbada. Quando tudo se acalmou, Yona saiu para dar um passeio e aproveitar o silêncio, mas na hora de voltar acabou se deparando com uma voz e rosto muito familiar. Era Sonhyun. Yona estava tão atônita que ficou paralisada. Sonhyun não fez nada de mal para ela, muito pelo contrário. Quando seus subordinados apareceram, ele a escondeu em seu manto para que não fosse vista. Ele disse para esquecer o caso de Kujin, e disse até que os piratas fizeram um favor para ele, pois Kujin estava com negócios ilegais com outros países. No fim, quando partiram, Sonhyun percebeu que Yona estava com a mão na banha de sua espada. Ele sabia que ela o queria morto, mas ele ainda tinha coisa para fazer nesse reino e não poderia morrer por agora. Sonhyun partiu e tudo o que Yona pôde fazer foi chorar enquanto ele partia. Ela não conseguia fazer nada. Depois disso, Sonhyun rumou de volta para o castelo de Inhu. Yona, depois disso, estava muito estranho, fugindo que nada estava acontecendo. Todos perceberam que algo aconteceu, mas só Haki sabia da verdade. Ela foi passar um tempo sozinha, mas obviamente Haki se intrometeu, pois ele é seu guarda-costas que jurou andar irritamente ao seu lado para sempre. No fim, todos os seus aliados estavam espiando a conversa e juraram que iriam juntos dela para onde fosse. Durante a noite, Yona se encontrou com Jaeha, que dessa vez topou ir nessa jornada com ela. Os outros piratas estavam tristes pelo fato dele partir, mas como uma melodia de seu violino, Jaeha fez os bêbados dormirem. Quando a capitã, ela sempre estaria ali por eles, sem dúvidas. Na manhã seguinte, depois de uma despedida muito emocionante, eles partiram. Yona estava achando que Jaeha havia ficado na cidade, mas Shinru revelou que ele estava lá o tempo todo. Ele seguiu a viagem com eles, mas não estava como dragão, como homem livre. A busca pelo dragão amarelo está cada vez mais difícil, pois agora havia virado uma competição entre Kiji e Jaeha. Durante uma das caçadas para comer, Yona e Yun acabaram se deparando com o garoto faminto, e então convidaram para comer. Havia muita carne, então não tinha problema. Porém, os dragões estavam prestes a falar uma coisa muito importante. Esse estranho era o dragão amarelo. Todos ficaram em choque, mas ele continuou comendo
comendo como se nada tivesse acontecido e se apresentou como Geno. Eles até duvidaram se ele realmente era o dragão amarelo, pois não era resistente como nas lendas e não sentiu nada ao olhar para Yona, não sentiu o despertar dos dragões. Mesmo assim, Kid estava muito feliz por sua geração ter conquistado a reunião de todos os dragões. Ele estava tão emocionado que começou a chorar. Ele dizia que estava muito feliz por conhecê-los. Na manhã seguinte, eles se tornaram o antigo lar de Yun, a casa do sacerdote. Lá estava desmaiado por conta da fome, mesmo preocupado. Yun deu uma bronca daquelas. Depois o sacerdote disse que a hora ainda não havia chegado, a lenda ainda não estava concretizada. No futuro, com a vida do escudo e a espada ao rei, eles saberiam quando fosse a hora certa. Mas Geno foi direto perguntando o que Yona queria. Eles estavam todos reunidos, mas o que eles fariam que ele queria saber? Ele perguntou se Yona queria invadir o castelo e tomar o trono de Sun Yun. Obviamente só deixou sem palavras. Todos sabem que isso ainda é um assunto delicado, mas perceberam que Geno não teve papas na língua. Ao se encontrar com Ikizu, ele percebeu que Yona não tinha dúvidas em seu rosto. Ela queria mudar o reino, pois, mesmo com seu pai lutando pela paz, havia lugares que o reino não havia salvado. Mas ainda ela era fraca diante de Sun Yun, pois recuou na tentativa de matá-lo. Ikizu disse que é natural, pois o amor sempre enfraquece. Durante a noite, Yona estava treinando com sua adaga e Haki apareceu. Estava chovendo, então eles buscaram abrigo. Haki perguntou por que dele estar treinando com uma espada. Ela disse que já incentivou, dizendo que entendia o motivo que Haki não treinava, para que ela não ficasse em perigo, mas ela era uma nova mulher. Haki diz que é verdade, se orgulhava da princesa que luta mais do que todos pelo povo. No fim, quando a chuva cessou, ela acabou dormindo. Sun Yun ainda tinha muitos planos pela frente, mas Yona também. Mas agora com os 4 dragões reunidos, ninguém os pararia.